você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 16. João 16. Todos acharam? João escreve no capítulo 16 as palavras do Senhor Jesus, versículo de número 7. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Podemos assentar. O Senhor Jesus falando sobre a bênção do Espírito Santo de Deus, e a importância que eu e você temos que dar a tudo aquilo que o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos dizer. E o Senhor Jesus ainda fala que Ele nos fará lembrar de todas as coisas. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos angustiados em trazer um avivamento para a igreja. A igreja não será avivada enquanto ela não ouvir do Espírito Santo o que foi o sacrifício de Cristo. É claro que por mais que nós tentemos em nossa humanidade alcançarmos de uma maneira a proporção exata desse sacrifício, a dimensão total daquilo que foi feito, nós em nossa humanidade, nós não conseguiremos. Mas nós precisamos aprender a ouvir do Espírito Santo, a entendermos do Espírito Santo o que é o sacrifício de Cristo. O verdadeiro avivamento se dá quando eu entendo o que é o sacrifício de Cristo. Você pode ser salvo, você pode ser abençoado, você pode alcançar muitos milagres, você pode alcançar muitas bênçãos, mas se você não entender, pelo menos a necessidade de compreensão, pelo menos na altura que você precisa chegar, não tem avivamento. O seu coração só arde quando existe compreensão do Calvário. A sua mente só fica afinada ao Evangelho quando existe compreensão do Calvário. O seu coração só palpita, só é apaixonado quando você tem a compreensão da cruz de Cristo. Quando você não tem a compreensão da cruz de Cristo, você não consegue ter o avivamento verdadeiro. Às vezes nós tentamos provocar avivamentos, e muitas pessoas já tentaram provocar alguns avivamentos, e isso foi levado ao fracasso. Por quê? Porque só existe avivamento quando existe uma interpretação correta sobre a morte de Cristo, sobre todo o seu sacrifício. Existem pessoas que trazem em si muitas confusões. Como assim? Cristo é Deus, é homem. Como assim? Cristo sofreu? Cristo realmente chorou? Ou foi uma encenação? Cristo realmente sentiu tudo aquilo? Houve realmente uma dor? Houve realmente? Tudo isso existiu. Porque Jesus foi humano. Se ele não tivesse sido humano, o sacrifício não valeria. Ele teve humano. Ele teve fome, ele teve dor, ele só não conheceu o pecado. Para nós, muitas vezes, a humanidade se reporta ao pecado. Mas a humanidade não quer dizer o pecado. A humanidade do Senhor Jesus quer dizer solidão, a parte da alma que tem o sentimento, que tem saudade, que tem tristeza, que tem angústia, que tem aflição. Então o coração de Jesus estava à mercê dos sentimentos que é atribuídos ao ser humano, menos o pecado. Jesus nunca pecou, nunca conheceu o pecado. Mas ele era um ser humano. Um ser humano, não como eu e você. Na contexto de humanidade emocional, sim. Mas ele não sentia raiva, ele não sentia ódio, pastora. Não, porque isso é pecado. Mas o que o Senhor Jesus era um ser humano, em sua humanidade. 100% Deus e 100% homem. E eu quero falar nesta manhã sobre três
3 dores do Senhor Jesus que nos faz lembrar o seu sofrimento como ser humano. Eu quero falar a primeira em João capítulo 12. João capítulo 12. Jesus se relacionava com todo tipo de pessoa para tirá-las do pecado, para tirá-las do engano, para tirá-las do erro. Uma coisa muito importante, que quando você entende o sacrifício de Cristo, você não consegue mais ser legalista. Toda pessoa legalista, ela não entendeu ainda o sacrifício de Cristo. Pastor, o que é uma pessoa legalista? É uma pessoa que ela atribui a legalidade às pessoas. Ela atribui a sua verdade, ela atribui as suas regras, ela atribui o seu contexto às pessoas. Ela não consegue entender sobre a misericórdia. Ela não consegue entender, por exemplo, que os pequeninos... Eu estou com jovens esses dias aí, né? E eu gosto muito de estar com eles. Porque eles são os pequeninos, né? Eles são os pequeninos. Então, eles precisam aprender muitas coisas, né? Então, aí você tem que entender o contexto deles para que você possa... Claro que eu não vou suportar a rebelião, nada disso, não estou falando disso. Eu estou falando do contexto, da pequenez deles, de conseguir entender isso. E existem pessoas, seres humanos, adultos, crentes, pessoas que já têm dons, mas que elas teimam em rotular pessoas. Elas teimam em trazer a legalidade para o julgamento. Irmãos, nós não fomos chamados para julgar os outros. O julgamento que nós temos que fazer é a respeito de nós. Eu julgo a mim e julgo o que está diante de mim, se não vai me prejudicar. Mas o julgamento que eu posso fazer com respeito ao outro é uma atribuição para que não vá me prejudicar. Mas eu não posso julgar as pessoas no sentido de condená-las. Não. O meu julgamento é, essa companhia me prejudica? Então eu me afasto. Esse é um julgamento permitido para você fazer. Agora, o julgamento de condenação, de maneira nenhuma. Porque a palavra do Senhor é que só existe um legislador, que é o Senhor Jesus, né? O que aprova as leis e o que faz as leis para que nós possamos cumpri-las. O Senhor Jesus disse, deixa eu só falar uma coisa para você, muito interessante. Muito cuidado quando você envelhece, né? Quando nós envelhecemos, nós ficamos fora do avivamento. Tudo fica meio religioso, meio legalista, não é verdade? Nós sempre temos que buscar o orvalho da mocidade. Nosso coração tem sempre poder amar o pequeno, amar o pecador, ajudar, ter misericórdia. Então nós precisamos tomar cuidado com a religião, com aquele hábito de ser crente, né? E nós temos que ser odres novos, para que a flexibilidade exista, para que a fermentação do vinho, que é um símbolo do Espírito Santo, exista. Então, nada de legalismo, nada de religião, nada de condenação, nada de performance, nada disso. A pureza do Evangelho em nós, né? Essa gratidão que nós temos de sermos salvos, isso nos dá condições de entendermos o avivamento. As dores do Senhor Jesus foram reais, elas foram na alma e no corpo. Esses dias eu preguei sobre Tomé, e Tomé sempre me chama muito a atenção, porque ele dizia assim, se eu não colocar o dedo e a mão, engraçado que as feridas de Jesus haviam sarado, né? Mas Tomé conseguiu ferir Jesus de novo, pela incredulidade, não é verdade? Tomé não tinha fé para crer. Eu acredito que a incredulidade de Tomé doeu não tão igual, mas semelhante às feridas que os soldados deram ao Senhor Jesus. Tomé não conseguia crer porque estava envolvido num legalismo, porque estava envolvido numa religião. Ele estava disposto a voltar à religião judaica, porque ele não tinha visto o Senhor ressurreto. E para que ele pudesse ter certeza, para que ele pudesse realmente aceitar o cristianismo, ele precisava vir o Senhor. Ele dizia, se eu não vir, eu não vou aceitar o cristianismo, porque estou pensando seriamente em voltar à religião judaica. Existem cristãos assim, eles sempre ficam reticentes, eles nunca conseguem acompanhar, eles nunca conseguem crer e confiar. Eles sempre estão com o pé atrás. Então, eles sempre têm uma religião no alforje para que eles possam fazer uso delas. Muitas vezes nós não conseguimos ser odres novos, não conseguimos nos deixar ir, nos deixar envolver pelo mover do Espírito.
Porque o Espírito, tudo o que diz respeito a ele tem movimento. Você já parou para pensar? Diga para uma pessoa do lado um dos símbolos do Espírito Santo. Vamos lá. Diga. Um dos. Todos eles têm movimento. Todos eles. Todos eles. O óleo, para formar, tem que ter movimento. A prensa das azeitonas. A pomba voa. O vinho, prensado com os pés e depois fermentado. O que mais? O vento. Vamos lá. Diz mais para o seu irmão. Hã? Isso, movimento, fogo, movimento. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o movimento que tem que ser feito dentro de nós. E a religião maniata. E a religião amarra. E existem muitas pessoas que estão amarradas pela religião. Existem muitas pessoas que não crescem mais, não se alegram mais, não choram mais, não se quebrantam mais, não sentem mais aquele vigor de servir o Senhor Jesus no âmago, na alma, não conseguem mais. Elas não conseguem melhorar, não conseguem mudar, elas não conseguem alcançar ousadia, intrepidez, mudança. Irmãos, a mudança é imprescindível para o crente. O crente tem que mudar. Se o crente não mudar, ele fica inapto para Cristo, inapto para o cristianismo. A religião é que aceita pessoas que estão mortas. A religião aceita dogmas, aceita costumes. A religião está morta. Agora, o cristianismo, ele é um movimento, por isso que ele é um avivamento. Ele está vivo. Porque o que Satanás faz? Satanás vai fazer de tudo para que eu e você incorramos na religião. Nos tornamos tão céticos, nos tornamos tão absurdamente duvidosos e descrentes, que nós vamos nos apegar ao nosso ritmo, à nossa rotina, para que possamos agradar a nós mesmos e nos satisfazermos. Quanto tempo faz que você não levanta de madrugada para orar? Quanto tempo faz que as lágrimas não correm ao ouvir uma canção ou cantar uma canção? Quanto tempo faz que as palavras da Bíblia não crescem mais aos seus olhos de tal maneira que você jubila dentro de você e você parece uma corça saltando? Quanto tempo faz que você olha para uma pessoa e você consegue sentir as necessidades dela, sentir o coração dela e você é impulsionado, não tem vergonha, não tem timidez e você vai até ela e dá aquele abraço e você se coloca diante dela para poder ajudá-la? Quanto tempo faz você olha para alguém e você vê alguém fazendo tudo errado, você não critica, não condena, mas você vai lá dizendo assim, eu quero discipular você. Não por meio da fala, mas por meio da sua atitude de amor e de misericórdia. Quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos que a igreja, ela está perdendo o cristianismo e aderindo à religião. As pessoas não mais se amam, as pessoas não mais se entendem, as pessoas não mais se compreendem, as pessoas não querem mais sentir a dor uma das outras, as pessoas não querem compreender mais. As pessoas estão se tornando insubordinadas. Os dons, os cargos e as funções estão enchendo a cabeça das pessoas. Enchendo a cabeça das pessoas. E estão chegando até o coração. Eu quero dizer para você, vou dizer mais uma vez porque é necessário. O seu dom não te salva. Sua função na igreja não te salva. Sua boa intenção não te salva. Sua personalidade, seu temperamento não te salva. Você ser honesto, correto, certinho, não te salva. O que te salva é o seu sacrifício. Para aceitar o sacrifício de Jesus por você. Isso te salva. É o sacrifício de se negar todos os dias. É o sacrifício de renunciar a você mesmo todos os dias. É o sacrifício de olhar para Ele, não com um discurso, com uma apologia, não. Mas você olhar para Ele todos os dias assim, me ensina a ser crente? Me ensina a te servir? Eu não sei te servir. Hoje aí está um dia para acontecer e eu não sei te servir. Não sei, eu preciso aprender. Todos os dias de manhã eu levanto e eu oro a Deus e eu falo, Senhor, me ensina a te servir. Eu não sei te servir. Eu preciso aprender a te servir. Me dá um coração ensinável. Me dá um coração, Deus, que consiga caminhar com o seu coração. Eu não sei nada, eu dependo de Ti 100%. Eu dependo do Senhor para ter ousadia. Eu dependo do Senhor para ter mansidão com quem eu preciso ser mansa, com quem eu preciso ser firme, com quem eu preciso ser clara, com quem eu preciso ter misericórdia e falar de uma maneira bem devagar. Eu preciso do Senhor. E essa necessidade de dependência é o reconhecimento, irmãos, que nós não somos nada. Nós não somos nada. Todos os dias.
Nós somos salvos. Isso para nós é o suficiente. Para mim é o suficiente. Eu quero só entrar no céu. Só quero entrar no céu. O que ele achar que eu fiz pelo reino, é ele quem vai saber, é ele quem vai oferecer. Mas eu quero entrar no céu. E eu vou entrar no céu. E diga para o seu irmão, eu também vou. Nós vamos entrar no céu, irmãos. Porque nós somos aqueles que entendemos o sacrifício de Cristo. Nós não vemos o cristianismo como uma religião. Nós não vemos o cristianismo como dogmas, preceitos, costumes, legalidade. Nós vemos o cristianismo como um movimento, como um avivamento contínuo. O cristianismo é um avivamento contínuo. O que é um avivamento? É quando o seu coração está lá em rebelião, o Espírito Santo vem e te convence, quebra tudo aquilo dentro de você. Isso é avivamento. Avivamento é quando você está totalmente envolvido por um pensamento de soberba, quando você está arrogante, quando você está dominado por uma ira, por uma mágoa, por um ressentimento. E aí vem o Espírito Santo e faz todo aquele esquadrinha em seu coração e quebranta. E você fica igual uma criança chorando. E vai, pede perdão e abraça. Isso é avivamento. Avivamento não é eu e você enterrarmos sujeira debaixo do tapete, fingirmos que não aconteceu. Avivamento é eu chegar para você e dizer, eu errei, me perdoa. Você chegar para mim e dizer, eu errei, me perdoa. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E nós temos fugido do avivamento. Estamos incorrendo aonde? Incorrendo na religião. No disfarce, faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que está tudo bem. Eu não gosto de faz de conta. Nunca gostei de ler história. Quando era criança, meus irmãos estudavam e eles queriam treinar a leitura. Eles diziam assim para mim, vem aqui que eu vou te contar uma história. Eu saía correndo pro mato, eu morava no sítio, saía correndo e ia brincar de terra. Eu nunca gostei de história, nunca. Eu não gosto de conto, não gosto de faz de conta. Eu gosto da verdade. Aí quando eles iam fazer matemática ou estudar verbo, eu sempre estava lá rabiscando alguma coisa, desenhando alguma coisa. Mas nunca gostei de contos. Nunca gostei. E eu não gosto de faz de conta. Eu não gosto de faz de conta que a gente está tudo bem. Faz de conta que está tudo certo. O cristianismo não pode ser visto assim. Isso é religião. A religião, as pessoas estão juntas no mesmo lugar, mas não tem comunhão nenhuma. Cada uma acha que serve o seu Deus da sua maneira. Isso é religião. O cristianismo as pessoas podem não estar no mesmo lugar, mas elas têm comunhão. E quando elas se reúnem, a comunhão gera amor, graça, verdade, poder, autoridade. Isso é cristianismo. Cristianismo é a comunhão, é a verdade. Isso é a verdade. Você realmente ama a verdade? O nosso amor pela verdade, o nosso amor por conseguirmos interpretar por que ele morreu. Ele morreu para que nós fôssemos vencedores da religião. Jesus veio trazer uma revolução contra a religião. Jesus veio lutar contra a religião. A religião é o legalismo, a religião é o apontar de dedos, a religião é a rebelião, a religião é o insurgimento, isso é religião. Religião é cada um do seu jeito. O cristianismo todos vamos buscar sermos semelhantes, iguais a Cristo. Amém? Quero que você vá comigo em João 12. Quero falar de algumas palavras do Senhor Jesus. Eu comecei esse assunto porque o Senhor Jesus amava todo mundo. E os gregos queriam muito ouvir falar de Jesus na festa. João 12, 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se até Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quero falar aqui um momento. Os gregos procuram ver Jesus. Filipe dá um jeito, fala com André, os dois juntos vão falar com Jesus. E Jesus começa a falar a sua pregação sobre a sua morte. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, diga assim, esse versículo é só para crente. Religioso não consegue acompanhar esse raciocínio. Ficou 40 anos na igreja, nem nunca entendeu isso aqui. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem quer ser comum, quem quer ser apenas ser humano, quem quer desfrutar, quem tem a sua maior alegria em suas conquistas, quem quer colocar o coração na família, o coração no trabalho, quem quer viver como uma pessoa comum,
Quem quer inverter valores, trabalhar, e não ter tempo para Deus e para a família, esse é aquele que ama a vida. Jesus diz, você vai perder a verdadeira vida, que é a eternidade. Mas ele diz assim, e quem neste mundo odeia a sua vida, vai guardar para a vida eterna. Quem nesse mundo faz por fazer. Você trabalha porque você precisa trabalhar, e você trabalha como para o Senhor, e você é fiel, e você é honrado. Mas o seu coração não é do seu trabalho, não existe cobiça. Se vier fruto, bem, e o que vier está bom. Seu coração não está neste mundo, seu coração não está na sua família. Você não é uma pessoa que se abala com problemas familiares. Os problemas familiares existem, e você ora, pede a Deus, chora, clama, mas você não fica revoltado, você não murmura, você não discute com Deus, você não porfia, porque você não ama essa vida. Você não tem amor por essa vida. Você ama a sua vida eterna. Então o Senhor Jesus começa a dizer uma discrepância de todos aqueles que estavam ali. Ele estava dizendo, quem ama a vida vai perdê-la, e quem odeia a sua vida vai ganhá-la. Sabe, irmãos, você é uma pessoa abençoada, uma pessoa amada, uma pessoa que Deus cuida, uma pessoa que Deus sara, uma pessoa que Deus trabalha por você. Mas Deus jamais vai querer que você coloque qualquer bênção no lugar da presença dele. Jamais. Aí ele continua dizendo assim, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora começa. Ele diz, agora, neste momento, a minha alma está perturbada. E que diria eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto eu vim, para esta hora. Queria perguntar uma coisa para você. Jesus estava falando com os gregos, com os seus discípulos, e ele estava falando algumas regras da vida eterna, fazendo uma analogia, uma comparação com a vida terrena. E ele disse assim, a minha alma está muito perturbada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pedir ao Pai que nessa hora não exista, mas para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Deixa eu explicar uma coisa para você. Antes de eu explicar, explica para o seu irmão. Que tipo de perturbação o Senhor Jesus estava sentindo aqui? A minha alma está extremamente perturbada. Diga para o seu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você jamais, como eu disse a princípio, vamos alcançar a compreensão dessas palavras. Até onde nós podemos chegar? Até onde eu posso chegar, até onde você pode chegar? Por que nós não podemos? Porque nós somos pecadores. A perturbação da alma do Senhor Jesus nada tinha a ver com a solidão dos discípulos, o abandono dos discípulos, a rejeição de Pedro. Nada, nada. A perturbação da alma do Senhor Jesus tinha a ver como carregar o meu pecado e o seu pecado sobre os seus ombros. Ele nunca experimentou o pecado. E de repente, naquela cruz, ele seria a ovelha, o bode expiatório que carregaria sobre si todos os nossos pecados. Por quê? Porque os dois ladrões também foram furados, foram transpassados. Existia, claro, um receio da dor física também, mas não era da dor física que ele falava. Não, de maneira alguma. Ele falava sobre o peso do pecado sobre si. Eu não sei o que é isso, porque nós fomos nascidos do pecado. Para nós é muito natural essa concepção e essa realidade de queda. Para nós é muito natural lutarmos. Alguns lutam com o pecado. Mas eu nunca vou aqui nesse corpo conseguir entender o que Jesus passou. Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então eu preciso do Espírito Santo que vai me ensinar na situação humana, na média humana, para que eu consiga entender o que é que Cristo passou naquele momento da cruz. Eu não vou conseguir entender. Você não vai conseguir entender. Mas aquilo que eu não entendo,
eu receio, eu temo. Nós devemos levar muito, muito, infinitamente mais, muito a sério o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque é algo para Deus. Não é algo para o ser humano. É algo para Deus. E eu e você precisamos temer isso. E eu e você precisamos dar valor a isso. Por mais que eu morresse, para me salvar eu não poderia. Por mais que eu desse uma quantidade enorme de animais, não teria condições. Mas o que eu e você precisamos entender e compreendermos que é inconcebível para mim e para você essa compreensão. Eu não consigo, mesmo que eu diga, o meu Senhor morreu por mim, a minha alma nunca vai adquirir uma interpretação divina e correta sobre isso. E é isso que é avivamento. É você sempre fazer, servir, amar, se doar, aprender, estar e dizer, ainda falta, sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Sempre eu vou ficar numa interrogação. Deus, eu não consigo entender a sua dor. Cristo, eu não consigo entender o seu sacrifício. Então eu preciso ainda continuar a fazer, a viver, a me doar, a morrer, a querer, a fazer, a interpretar, a entender. É uma busca que nunca vai acabar. Você nunca vai entender esse sacrifício. Por isso que você deve continuar buscando. Você busca. Você busca no inverno, você busca no verão, você busca no vale, você busca no monte, você busca em todos os momentos da sua vida, você vai buscar. Por quê? Porque nunca nós vamos fazer parte da interpretação total, nunca vai me ser dado. São iguais os cientistas, eles estudam e nunca conseguem chegar a uma conclusão, dizemos vamos parar de estudar porque já sabemos tudo. É como eu e você. Nós vamos viver, vai passar gerações, muitas gerações já existiram e nunca ninguém chegou à conclusão exata disso. Por isso que a nossa busca, o nosso avivamento é para sempre. Enquanto nós estivermos neste corpo, enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos continuar. Deus me mostra, Deus fala, Deus me ensina, Deus me constrange, Deus me dá mais do teu espírito. Deus, por quê? Porque nós não conseguimos entender o sacrifício de Cristo. Não conseguimos saber. Se você vem para mim e diz assim, eu senti solidão, eu sei disso. Você diz, eu senti rejeição, eu sei disso. Se eu digo para você, fiquei com raiva, fiquei nervoso, você diz, eu sei disso. Você diz, eu fiquei triste, fiquei depressivo, fiquei melancólico. Você diz, eu sei disso. Mas quando Cristo diz, eu estou perturbado, eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é isso. Por isso que eu e você buscamos. Por isso que eu e você procuramos o avivamento. Por isso que eu e você nos colocamos dia após dia, dizemos, Deus, eu quero mais, eu preciso mais. Deus, não é possível que a minha vida vá chegar só até isso. Não, eu falo a verdade para você. Quando você olha para a sua vida agora, casou, tem filhos, não casou, teve netos, não teve e tal. Será que é só isso a sua vida? Só isso? Você não tem nenhuma ânsia de chegar mais longe que isso? Tem coisas inúmeras, grandes e firmes, que eu e você não sabemos. Coisas que ainda não chegou no nosso coração. Será que você vai morrer sem saber isso? Você se conforma com isso simplesmente? Você simplesmente diz, minha vida está boa. Pois é. Será que é só isso? Será que é só isso? Será que você se dá por satisfeito onde você chegou? Eu não falo de nenhuma interpretação humana, de nenhuma aparência humana, de nenhuma exaltação para o ser humano. Não falo disso. Isso aí não me interessa e nem te interessa. Isso aí é coisa para jovem, para pessoas iludidas, abduzidas. Nós já somos maduros suficientes e sabemos que a ilusão deste mundo é algo que não nos convence mais, que nada tem a ver conosco. Mas quando você consegue entender a dimensão, que é infinito, não tem fim, e você fica só onde você está, e você só fica lutando aí com a carne todo dia, nunca tem vitória,
E você só fica lutando aí, fica nessa vida medíocre, nessa vida pobre, nesse cargo seu, nesse dom seu. Isso me mata todo dia, sabia? Todo dia eu morro um pouquinho dizendo, Deus, é tudo tão infinito. Eu preciso de mais. Faz o que o Senhor quiser, mas eu quero esse mais que eu não tenho. É infinito. É infinito. E olharmos para nós e virmos a nossa letargia, a nossa morosidade, o nosso conformismo. Um tem dom, o outro prega, o outro canta, o outro é diácono, o outro isso, o outro aquilo, e a gente fazendo para a gente. Isso é horroroso. Isso é muito fraco, muito pequeno para mim, entende? Para mim é muito pequeno. Eu quero mais. Mas eu não quero mais deste mundo, eu não quero mais para você, eu não quero mais para mim. Eu quero mais dele. Se é infinito, eu quero mais. Eu quero mais. E temos que pagar preços altíssimos, como Abraão. Mas nós temos que pagar. E nós pagamos. Por quê? Porque existe dentro de nós um avivamento. Ele morreu por mim. E ele fez infinito. Tudo que eu desfruto hoje é infinito. Eu sei que eu vou terminar de sentir isso lá na glória, mas eu posso ir aqui até onde o ser humano pode estar. É infinito. O amor, a graça, o poder, a autoridade, a comunhão é infinita. E se é infinito, por que eu vou me conformar como estou e onde estou? O que eu preciso fazer? Orar, vou orar mais. O que eu preciso fazer? Vir mais aos cultos? Vou vir. O que eu preciso? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso me quebrantar, eu preciso praticar obras, eu preciso ser sincero, eu preciso ser verdadeiro, eu vou fazer. Qualquer negócio eu vou fazer. O que eu não posso permitir é que eu fique nessa vida medíocre, nessa vida letárgica, nessa vida onde os meus problemas me envolvem de tal maneira que eu digo, Deus, eu sou só humano. Eu sou só um humano salvo. Eu não quero ser só um ser humano salvo. Deus, eu sou só um ser humano perdoado, eu não quero. Eu quero ser um ser humano que salva, que leva as pessoas ao Evangelho. Eu quero ser um ser humano, não só que foi perdoado, mas que perdoe. Eu não quero ser só um ser humano que é amado, eu quero amar. Eu não quero ser só um ser humano compreendido, ajudado. Eu quero compreender e ajudar. Eu não quero ser só um ser humano que recebe, eu quero ser um ser humano que doa. Entende? Isso é avivamento. É você olhar para Cristo e dizer, eu quero ser como tu. Isso é avivamento, essa chama dentro de você, que você não quer saber de cargo, você não quer saber de dom, o dom é para os outros, você quer mais que isso, você quer viver, porque o dom é do Espírito, você é só um canal, você quer fazer mais que isso, você quer viver, você quer sentir dentro da sua alma, dentro do teu coração, como parte de você. É como uma mãe que faz uma inseminação no outra, com o seu óvulo, ou o óvulo de outra, e aquele filho tem o esperma do pai, vai ser filho dela. E ela passa a mão na barriga de outra pessoa, mas o filho, ela não sente dentro de si. Eu quero sentir dentro de mim essa motivação, esse avivamento. Você precisa querer sentir dentro de você, e não só ser um vaso. Muito bonito você diz, eu sou um vaso do Senhor. Eu não quero ser um vaso, entende? Eu não quero ser um vaso. O vaso, essa jarra de vidro, ele tem água, mas ele não bebe água. Ele é só um suporte. Eu não quero ser só um suporte. Para ouvir naquele dia, Senhor, eu curei, Senhor, eu expulsei demônio. Eu não te conheço. Isso são vasos, apenas vasos. Eu não quero ser um vaso. Um dia eu fui um vaso, mas eu não quero ser um vaso. Eu quero ter uma alma que tenha Ele. Eu quero ter um coração que salte de dentro de mim por Ele. Eu quero senti-lo nos meus braços, nos meus olhos. Eu quero ter o meu coração palpitando por algo que o coração dele também palpita. Eu não quero ser um vaso. Às vezes para alguns crentes iniciados, né? Você tem que ser um vaso. Tudo se inicia como um vaso, mas depois não é mais um vaso. Depois é dentro de você. Jesus, quando na festa, ele diz em João, ele diz, vai saltar de dentro de vocês. Tem que estar dentro de mim. Tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que beber, eu tenho que me satisfazer, eu tenho que me alimentar. E então daquilo eu passo para os outros. Isso não é religião, é cristianismo. Os vasos são religião. Eles são religião. Eles só revelam aquilo que é de Deus. O dom é do Espírito. Eles pregam, mas não vivem. Cantam, mas não adoram. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim.
que eu quero, e o que você tem que querer, esqueça os outros. Você tem que querer essa experiência única com Ele, que faz com que vocês se sintam um. Pai, eu quero ser um com eles. Sabe, você se sentir um com Ele, você ouvi-lo, o toque dEle, o cheiro dEle. Você conhece o cheiro dEle? O cheiro dEle, você conhece o cheiro dEle? O cheiro dEle. O cheiro dEle quando você chora, quando você está aflito, desesperado. Ele chega, Ele tem um cheiro. O cheiro só dEle. E sua alma identifica. A voz dEle, ela é diferente de tudo e de todos. Sabe por quê? Porque não é uma religião. Não é algo ali, você não está diante dos outros, ninguém está te vendo. Sabe, acabou o cenário, acabou a encenação, acabou as performances. Ali é só você e Ele, é só vocês dois. E ali é o momento de maior glória da sua vida. É o momento de maior êxtase da sua história, é só você e Ele. E ali você não fala de murmuração, de reclamação, de porque eu. Ali às vezes você não fala nada. Você só olha para Ele e você fala assim. Você não tem o que falar. Você olha para Ele e você fala. Meu Deus, o que é isso? Estou no céu. Eu estou no céu. Porque Ele está na terra. Ele está na terra. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é você conhecer o Senhor que morreu por você e esteve perturbado para que Ele pudesse levar sobre si o pecado da humanidade, o meu pecado, e Ele pudesse se achegar a mim e ficar perto de mim. Você sabe por que Ele pode vir até mim? Porque Ele foi perturbado pelo meu pecado. Deus não podia chegar até o homem. Deus enviava anjos. Quando Moisés pede, ele diz, Senhor, eu quero ver a tua face. Moisés, você não pode ver isso. Você vai ficar entre a penha e eu vou passar pelas costas, só a minha glória. Mas ele foi perturbado, ele sofreu dores, para que ele pudesse estar perto de mim. Você sabe o que é isso? Para que ele pudesse estar perto de você, ele sofreu a perturbação, a dor, o sofrimento, para que eu e você pudéssemos ter o privilégio. E quantos privilégios você tem perdido? Nas madrugadas, nas manhãs, de falar com Ele, de dobrar o seu joelho. Eu vou falar uma coisa para você. A hora mais preciosa da sua vida é quando você está com Ele. E aí quando você tem que levantar pelas obrigações e deveres, aí você fala, que pena, que pena, que pena, que pena. E aí você fica mais um pouquinho, depois você olha no relógio, aí você fala assim, eu vou atrasar um pouquinho, mas tudo bem. Porque estar com Ele é poder viver. É poder viver. Eu vou dizer uma coisa para você, isso não tem comparação com nada aquilo que você vive nessa terra e para os outros. Isso é muito melhor que ter dons, irmão. Isso é muito melhor que cantar, muito melhor que pregar. Isso é melhor que viver, é melhor do que tudo. É um pedacinho do céu na terra. É esse avivamento. Eu quero que você vá assim comigo, em Lucas 22, Getsemane, onde Jesus sofria. Nós já vamos orar, que nós precisamos orar mais. Eu falei que eu ia pregar pouco, né, irmãos? Preciso pregar menos. Então vamos lá, vou pregar menos agora, tá? Eu vou mais rápido. Lucas 22, versículo de número 43. Jesus estava em tão agonia, tão agonia, tão agonia, que ele dizia, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava falando apenas da morte, Jesus não estava falando apenas do abandono dos discípulos, os discípulos já estavam dormindo, Pedro ainda iria traí-lo, mas Judas já havia traído, e se não for possível, se não der, então não faça a minha vontade não, faça a sua. Por que você acha que Jesus abnega de todo o poder que tinha de parar com tudo aquilo? Por minha causa e por sua. Nós dependíamos dele, nós dependemos dele. E ele podia, sabia? Ele podia mandar miríades de anjos, como ele mesmo disse.
dizer, não quero mais. E ficaria tudo bem. Só que o compromisso de Cristo, primeiro era com o Pai, depois era comigo e com você. Eu dependia dele. Você dependia dele. E o amor que ele tem por nós e pelo Pai é o que fez ir até o fim. E aí eu fico pensando no nosso amor por ele. Quantas pessoas não conseguem amar Jesus para ir até o fim? Estão desviados, desanimados, apostataram, esfriaram, sem avivamento. Você fala, Deus te ama, é a mesma coisa que ele estivesse ouvindo, tipo, vai chover. Por quê? Porque ele não consegue entender que foi por amor que Jesus diz, mas se não possível, eu bebo o cálice. Foi por amor. Ali ele podia ser livre de tudo, ali ele podia acabar com tudo. Mas foi o amor dele. Foi o amor dele que o levou até o fim. Só o meu amor por Cristo vai me levar até o fim. Quando o Senhor diz em Mateus 24, o amor de muitos se esfriarão. Multiplica-se a iniquidade e o amor vai embora. Multiplica-se a ciência e o amor vai embora. Multiplica-se a vaidade, multiplica-se a concupiscência, multiplica-se a cobiça, o amor vai embora. Então a Bíblia diz assim no versículo 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua humanidade, fortalecido por um anjo. Na sua humanidade ele foi feito, diz Hebreus, um pouco menor do que os anjos. Isso não faz você dizer assim. Você consegue entender isso? Na sua humanidade, diz Hebreus, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Você consegue entender isso? Ele é Senhor dos anjos. Ele é Rei no céu. E ele fez homem, foi menor do que os anjos em sua humanidade. E em sua humanidade, no Getsemane, um anjo, você já imaginou isso? Um anjo descer para o fortalecer. Como é que você vai compreender isso? Como é que eu vou compreender isso? Sei lá, vamos fazer uma pequena parábola aqui. Você é um adulto, uma pequena parábola que chega a ser ridícula. Você é adulto, tá? Doente numa cama sem poder levantar, precisando de um bebê que engatinhe para te trazer uma cadeira para você apoiar e você fica pro bebê. Arrasta, arrasta. E você, adulto, mas enfermo, precisa, uma comparação absurda. Mas tá, para ver se você consegue compreender um pouco. O Senhor dos anjos, precisando de um anjo para fortalecê-lo. Isso porque ele se fez frágil, fraco, para que ele pudesse me fazer forte no amor. Não é poder que fortalece, não é ousadia que fortalece. Eu já vi gente ousada cair, gente com dom cair, eu já vi gente abençoada cair, mas eu nunca vi uma pessoa que ama cair. Cai tudo ao redor dela. Cai 1.000, cai 2.000, cai 3.000, mas ela continua amando apaixonadamente, porque ela não sabe fazer outra coisa, ela só ama. Ela está chorando, está com a vida ruindo, está com a vida destruída, está com a vida de cabeça para baixo, está tudo errado. Ela olha e diz assim, aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado, aqui também está errado, e aqui está errado. Aí ela olha para o céu e diz assim, mas a única coisa que é certa é o nosso amor. Entende? Ela não deixa de amar porque as coisas não saíram como planejado. Ela ama. Ela não ama com interesse. Ela não ama com fragilidade. Quero que você vá comigo em Marcos 15. Quero falar da outra dor do Senhor Jesus. O abandono do Pai. Versículo 33. Falei da dor, da perturbação do Senhor Jesus, pregando aos gregos e aos demais, para que pudesse ser o meu Emanuel, o meu Deus presente. Falamos da dor do Senhor Jesus, quando ele estava no Getsemane, o anjo fortaleceu, para que pudesse, por amor, nos ensinar que o amor é a única fonte do poder. Agora falamos das frases mais
absolutas que existe, onde o Senhor Jesus expressa o abandono do Pai. Você consegue entender o abandono do Pai? Diz para o seu irmão. Não. Ninguém aqui consegue entender, tá? Nós temos alguma parte da teologia que nos direciona, mas nós não entendemos. Por quê? Por causa do avivamento. Porque é infinito. Eu não consigo entender, você não consegue entender plenamente, tá? Nós só suspeitamos teologicamente do que aconteceu, tá? Eu não sei na íntegra, você nunca vai saber, eu nunca vou saber. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo diariamente nos convencendo. Ele morreu por você, ele teve dores por você, ele foi perturbado por você, ele sofreu por você, teve que beber o cálice, ele sofreu o abandono do Pai por você, para que esse avivamento seja verdadeiro dentro de nós. Tem gente que vê a morte de Cristo como algo de história. Tem crente. Jesus morreu, aleluia, mas ele ressuscitou. Glória a Deus, está vivo à direita do Pai e está no pecado. Ah, é assim que ele vive. Tudo está em torno da morte de Cristo. Tudo. Tanto que no céu, ele estará com as cicatrizes. Eu não. Sabe aquela cicatriz que você tem? Você não terá. Ele terá cicatrizes. Porque nem o céu pode esquecer do preço que foi pago pela minha redenção e pela sua redenção. O céu não quer esquecer. E a igreja não pode esquecer. Hoje existe uma igreja contemporânea que esquece da morte de Cristo. Oh, aleluia, o Cristo ressurreto, que vai voltar, mais ou menos dizem que vai voltar e pronto, acabou. Jesus morreu. Ele morreu, tá? E o céu não quer esquecer disso. E o céu não vai esquecer. E a igreja verdadeira também não. Jesus estava na cruz e ele estava sofrendo dores físicas, dores emocionais e a dor espiritual por conta de todo o pecado da humanidade sobre ele. Eu não sei o que é isso, você não sabe, nós nunca vamos saber, mas nós estamos em busca de interpretarmos adequadamente. E a Bíblia diz assim, que a terra se escureceu, o sol escondeu, e no versículo de número 33, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, houve um desamparo da parte do Pai. O desamparo era que Jesus estava levando sobre si o pecado, não estava em pecado, mas levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Imagine você todo enlameado. Você não comeu lama, mas você está todo enlameado. Jesus nunca cometeu pecado, mas ele carregava o pecado de todos nós sobre si. E naquele momento, ele tinha que estar sozinho. Não havia, para que o sacrifício fosse perfeito, não havia da parte do Pai consolo, não havia da parte do Pai graça, não havia da parte do Pai vozes, não havia. Ele estava só. Sozinho. Como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele estava sozinho. Ali ele não tinha nada que o Pai pudesse oferecer. Ele tinha que estar daquela maneira. Então ele clama, por que me desamparaste? Ele sofre o abandono, sofre a solidão, não de Pedro, não de Judas, do Pai. Para quê? Para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai. Ele levou na cruz todo o meu e todo o seu pecado, para que Deus pudesse ser meu Pai e seu Pai. Você pode imaginar a dor do coração de Deus? Não. Nós suspeitamos. Eles eram um. Você sabe por que Deus conseguiu, diz Hebreus, e deu certo? Porque Cristo disse, eis-me aqui, eu vou. Então, o que eu e você precisamos entender? Que ali houve uma dor muito grande. Que o sacrifício de Cristo não é uma história. O sacrifício de Cristo é a dor e o sofrimento do coração de Deus, do Pai, e a entrega do Filho.
Por isso, e quando você vai pecar, você pensa 10 vezes e não faz. Isso é avivamento. Por isso que quando você vai ser só carne, só ser humano comum, e agir como um ímpio qualquer, você não faz. Porque você tem noção do que significa a morte de Cristo. Por isso que quando você vai fazer algo que não agrada a Deus, você não faz. Porque você tem noção do sacrifício de Cristo. E o Espírito Santo vai nos dando uma noção cada vez mais exata da perturbação, da solidão e dor no Getsêmani e da crucificação. Isto é avivamento. Não existe avivamento com bagunça. Não existe avivamento com alegria humana. O avivamento só se dá com a interpretação necessária da morte de Cristo. Será que você pode entender isso? Jesus morreu. O Espírito Santo aperta teu coração. Sabe quando você prende o fôlego? Até não dá mais. Até não dá mais. E você se constrange, e você fica endividado, literalmente endividado, no pensamento, no coração, na vida. Não posso, ele morreu por mim. Não posso, ele morreu por mim. Eu preciso, ele morreu por mim. Isso é a fonte do avivamento. Você pode dizer glória a Deus? Para terminarmos e orarmos, quem não se constrange com a morte de Jesus, não tem avivamento. A morte de Jesus me constrange todos os dias, e é você também. Porque eu não sou digna de tal sacrifício. E você não é digno de tal sacrifício. Então, quando nós pensamos nas dores dele, no sofrimento dele, em toda a abnegação, existe um constrangimento, não é culpa, mas é um constrangimento de sermos devedores, de sermos servos. Então, quando o pecado bate a porta, não existe nem audição. Quando a carne fala, ela fala sozinha. Por quê? Porque ele morreu por nós. Quando os seus sofrimentos se acentuam, você diz, isso não é nada. Comparado ao que ele passou por mim, e ele morreu para que eu tivesse condições de passar por isso. Eu queria que você dobrasse os seus joelhos agora. O verdadeiro avivamento não são movimentos que as pessoas fazem, não são dogmas. O verdadeiro avivamento é a vontade de compreender, de entender. É o desejo ardente de ter dentro de você o Espírito Santo de Deus que fala com você, que ele morreu por você. Chega de religião, chega de legalidade. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E eu e você precisamos entender. E eu e você precisamos compreender. Dentro do nosso contexto, o conceito da nossa humanidade, nós temos e devemos nos elevar acima da nossa vã interpretação. Chega de orações murchas. Chega de orações como rezas, sem sentimento, sem devoção, sem paixão. Chega de orações decoradas. Chega de orações que falam de você. Chegam de propostas falidas que alguns crentes propõem para Deus. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Fala para Deus nesta manhã, Senhor, chega. Chega de religião, chega de liturgia, chega de costume, chega de regras, chega. Eu preciso de uma mudança, de um avivamento. Diga ao Senhor que você precisa de um avivamento. Com seus joelhos dobrados e falando com Deus, quebrando seu coração,
E diga: Deus, hoje eu saio daqui vivo. Toda morte vai cair por terra. Toda fé paralisada, toda graça intoxicada, toda fé enferma, todo amor doente, toda esperança falida, toda alegria eufórica. Senhor, tudo isso vai cair por terra. Porque eu necessito do verdadeiro avivamento. Fala para Deus, fala para o Senhor. Fala: Deus, chega de com os meus lábios falar de coisas que eu acho que gostas de ouvir, e o meu coração amargurado, ressentido pela vida que tenho vivido. Chega, Deus, dessas manias que tenho, de mentiras, de performance, de falsidade. Chega de faz de conta, Deus, chega. Oh, Senhor, tu procuras adoradores, mas não aqueles que cantam, não aqueles que fingem, mas aqueles que adoram em espírito, dentro, no íntimo, no mais profundo, e em verdade, ou seja, vivendo a verdade, fazendo de verdade, Senhor. Diz para Deus o que não é de verdade na sua vida, diz para Ele. Diz para Ele o que não é de verdade na sua vida. Diz: Senhor, isso não é de verdade. Isso, Deus, é só um faz de conta, alguém me fez acreditar e eu criei. Isso é só um faz de conta, Senhor, é só um faz de conta. Fala com o Senhor agora.